Irmãos, não combinei com o Jonas, tá certo? Jonas aqui leu a Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, e nesse domingo agora, seguindo pelos próximos 8 domingos, aí são 9 domingos entre junho e julho, nós nos dedicaremos aqui às nossas devocionais da manhã, voltando-se para aquilo que no entendimento cristão, na palavra de Deus, é chamado do fruto do Espírito. Cada domingo pela manhã nós vamos aproveitar aí uma dessas características que compõem esse conceito do fruto do Espírito. E vamos tirar o máximo proveito disso, olhando para aquilo que a palavra de Deus nos traz, nos mostra de uma forma muito completa. Primeira coisa que nós devemos já de cara lembrar é que não são frutos do Espírito. A gente tem muito esse equívoco comum, por serem várias características, em pensar que são frutos distintos do Espírito, em que cada uma dessas características aí listadas no versículo 22 de Gálatas 5 representaria um fruto, mas não, a ideia, o conceito é um fruto que agrega em si todas essas características. Então essa é uma ressalva bem importante que a gente deve se lembrar. E ainda antes de ir ao versículo, a gente deve se lembrar que são características, esse fruto do Espírito tem a ver com o resultado dessa vida, dessa caminhada com Deus. Se andamos no Espírito, se vivemos com o Espírito, se nos movemos a partir do Espírito, é por consequência natural que a gente frutifique do Espírito. Então a gente não pode perder isso da nossa lembrança quando a gente vem a esse estudo, a essa análise aqui, confrontando a nossa vida. E então a gente fará a devocional aqui nessa manhã em Gálatas 5, 22 e 23, quando diz assim: mas o fruto do Espírito é... E aí ele começa aqui a lista de características que compõem esse fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E quando a gente vai ver essas características, a primeira que nós vemos aqui listada é: o fruto do Espírito é amor. Vem em primeiro lugar, vem antes de todas as demais características. Isso aqui já vai nos chamar um destaque em pensar assim, entre tantas características e todas elas legítimas e genuínas, a primeira que Paulo lista é o amor. Por que Paulo lista o amor como a primeira característica desse fruto do Espírito? Porque o amor, meus irmãos, ele tem tudo a ver com Deus. 1 João 4,8 vai nos dizer que Deus é amor, e todo aquele que é nascido de Deus precisa experimentar o amor, porque senão algo nessa história não está certo. Senão algo nessa história não é verdade, como a gente costuma brincar, né? Não será verdade esse bilhete aí, dentro daquele meme que existe, não é? Não será verdade esse conceito se a gente não entender dessa forma. Se a gente busca e serve ao Deus que é o amor, as nossas vidas devem ser preenchidas, devem se ver visitadas e devem apresentar características presentes do amor. Quem não ama não conhece a Deus, João vai dizer. Nós precisamos pensar sobre isso, porque o amor, meus irmãos, o amor ele tem a ver com a característica, com o caráter de Deus. O amor tem a ver com a natureza de Deus. O amor tem a ver com a essência de Deus. E se tudo isso tem tão a ver com Deus, se nós buscamos, servimos e adoramos a esse Deus, se Ele é o nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, como é que o amor não estará expresso e presente e se manifestando nas nossas vidas? Como o amor não acontecerá? É a grande pergunta que fica. Então nós devemos pensar que esse amor, ele deve fazer parte das nossas vidas. E o amor aqui não segundo a conceituação humana, que vai ser aquele amor passível das contaminações da natureza humana. Mas nós estamos falando aqui do amor
que tem a ver com o amor perfeito de Deus, aquele amor que a Bíblia vai relatar e nos ensinar muito bem sobre ele. Em resumo, a gente poderia dizer assim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Ali a gente vai ver no capítulo 13, na sua primeira parte, caracterizações do amor perfeito de Deus, e que é um amor referência. A gente deve ler 1 Coríntios 13 e aprender e refletir sobre o amor, não simplesmente olhando para aquele capítulo e dizendo assim, que amor belo, como Deus é perfeito em amor, como é bonito esse amor em Deus. Mas nós devemos passar por 1 Coríntios 13 pensando assim, quanto desse amor e dessa perfeição do amor está presente na minha vida. À luz daquilo que o texto vai descrevendo, o quanto disso está presente e se manifesta, é apresentado na minha vida como consequência da ação do Espírito em mim. Porque o Espírito, que faz parte da Trindade, produz a obra de Deus, não produz a obra da carne. Ele produz aquilo que é proveniente de Deus. Ele produz, portanto, amor, segundo o que estamos vendo aí. E se Ele está produzindo isso em mim, se eu e você, nós estamos caminhando em amor, estamos caminhando segundo o Espírito, o amor perfeito de Deus deve se manifestar nas nossas vidas. 1 Coríntios 13 vai dizer que esse amor que vem de Deus, ele produz um bom caráter na gente, ele deve produzir um bom caráter. É por isso que ele vai mencionar de um amor que é paciente, bondoso, que não se vangloria e nem se orgulha, porque assim é o amor de Deus. E nós devemos ler essas características pensando quão bondosos, quão pacientes, o quão abandonados do orgulho nós somos, o quão abandonados dessa vanglória, dessa busca de uma glória vã para o nosso ego, as nossas vidas são. Porque se o amor está fluindo plenamente nas nossas vidas, esse amor perfeito de Deus, esse amor ele vai carregar essa caracterização. O amor que é perfeito de Deus também é um amor altruísta, e 1 Coríntios 13 nos mostra isso. Porque ele não maltrata, e não é assim, ele não maltrata alguns, ele não maltrata no sentido geral. A todos isso tem a ver. Ele não procura os seus próprios interesses, ele não é egoísta, ele não é egocêntrico, mas ele busca o bem comum de todos, ele se interessa por todos, ele vai para além do próprio eu. É um amor que não se ira facilmente. Isso aí a gente tem campo ao extremo para pensar as nossas vidas, não é? Porque nós vivemos em dias em que a vida é tão tumultuada e cheia, agitada de informação, de coisas, de experiências, que por conta das emoções tão aceleradas, a gente se ira facilmente. Humanamente nós estamos predispostos a se irar facilmente o tempo todo, porque a gente vive numa zona muito emocional. Mas aí todo bom crente tem um campo para se ver visitado pela ação do Espírito e ser controlado pelo Espírito, ou isso já vai indicar aí um campo de busca e desenvolvimento do amor, porque o verdadeiro amor, ele é resiliente, ele aguenta, ele tolera, ele não dá vazão à ira, mas ele não se ira facilmente. O texto da Bíblia aqui nos diz, ele não guarda rancor. Justamente por viver tão emocionalmente, o homem do nosso tempo, ele é muito ressentido, ele é muito rancoroso, porque ele é muito egocêntrico. Nessa zona emocional, o ego, o eu, cresce muito. E é muito fácil ao homem guardar rancor. Mas se o amor está presente em mim, o verdadeiro amor, ele vai combater o rancor. Então se você percebe que você se ira muito facilmente, está faltando amor na sua vida. Se você é muito ressentido, guarda rancor. Se quando eu falo rancor, você já se lembra de alguns nomes, está faltando amor na sua vida. Tem a ver com isso, porque o amor ele não vai ficar preso a fardos, a peso daquilo que é rancor, mas ele é altruísta, é justo, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com aquilo que é justo, com aquilo que é a verdade. Ele é força também, ele tudo, força como? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. É por isso que ele é um amor resiliente, um amor que aguenta, porque ele é sofredor, porque ele é um amor forte.
E aqui a gente vê a expressão do amor muito presente nas mães, não é? A mãe é aquela que sofre, aquela que aguenta, aquela que tolera, aquela que tem a paciência, a resiliência tão marcantes na sua vida em expressão aos seus filhos. Mas o amor de Deus em nós vai nos levar a experimentar isso para todo ser humano, para qualquer ser humano. Nós devemos pensar nisso tudo, não é? E o amor, ele nunca perece. Outras tantas coisas vão passar, vão serem superadas, vão expirar, mas o amor, ele nunca perece, porque ele tem a ver com Deus e um Deus que é eterno. Se Deus está presente na minha e na sua vida, se a gente tem entregado e se rendido ao pleno governo do Espírito nas nossas vidas, esse amor vai fluir. Ele não vai perecer, ele vai continuar, ele vai estar sempre atualizado, corrente, ele sempre vai se renovar, porque ele sempre estará se alimentando em Deus. Então, irmãos, ao pensar sobre a presença do fruto do Espírito na sua vida, na minha vida, nós devemos refletir sobre a presença ou sobre a ausência do amor. Nós devemos pensar sobre o volume do amor que nós estamos experimentando, porque o volume da entrega de amor para fora das nossas vidas, para o outro, para o mundo, expressará o nível de comunhão e intimidade que nós temos com o Deus, que é amor. A gente precisa investigar as nossas vidas. A gente precisa deixar que o Espírito perscrute e nos mostre, sonde os nossos corações e mostre onde falta amor, onde o amor não é tão fluente, onde ele não é tão presente e deva estar, porque onde Deus está, onde o amor está, essas características que nós lemos, elas deverão estar presentes, elas deverão se manifestar. E à luz de tudo aquilo que nós vimos aqui, em pensar sobre o rancor, sobre a ira, sobre o interesse que não é somente em si mesmo, mas ao outro, ao pensar sobre tudo isso do amor à verdade, da injustiça que não se agrada, que não é agradável, em tudo isso nós devemos refletir sobre a presença, o volume e a dimensão do amor que estão presentes nas nossas vidas. E devemos pensar sobre isso, porque pensar sobre amor tem tudo a ver sobre a nossa vida para com o nosso Deus. Esse Deus que é o amor, esse Deus que é expresso em todas essas características para com as nossas vidas e no qual nós devemos aprender com Ele para experimentar entre nós uns aos outros. Então que o fruto do Espírito ele seja algo sempre presente nas nossas vidas e que o amor nas nossas vidas indique da presença desse fruto, desse caminhar com o Espírito, e assim a gente viverá as nossas vidas com Deus, nossas vidas cristãs, da forma que Deus espera de nós. Amém? Deus nos abençoe em tudo isso.